Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Souza Miranda, eu sou defensor público do Estado de São Paulo. Desde o ano de 2007, eu ingressei no segundo concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu hoje trabalho no município, na comarca de Mogi das Cruzes, trabalho na área de execução criminal. Ao longo desses anos eu já trabalhei na área de infância e juventude, na área civil, na área criminal, mas onde eu realmente me encontrei mesmo foi na área de execução criminal. E eu espero hoje, nessa noite, a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a execução penal, que cada vez mais tem sido cobrado nos concursos, principalmente da Defensoria Pública. Eu sou autor do livro Manual de Execução Penal, Teoria e Prática, da editora Juspódio. E para quem tiver interesse, eu tenho um perfil no Instagram que se chama Defensor_Rafael Miranda. Eu quero agradecer nesse primeiro momento a oportunidade de poder participar desse trabalho tão bonito que é esse curso de defensores e defensoras populares. Eu espero de alguma forma agregar aos estudos de vocês e espero que vocês contribuir para que vocês alcancem o objetivo de vocês. Bom, a gente vai ter 3 horas para falar sobre execução penal. Claro que isso não é um curso de execução penal. Eu vou tentar falar de uma forma abrangente, mas sempre puxando para um lado teórico e, ao mesmo tempo, prático, para as principais questões do dia a dia do defensor público que trabalha na execução criminal, que de fato é o que tem caído muito em concurso público de defensoria pública. Esse é o meu livro, a capa do meu livro. Depois eu separei uma edição aqui para deixar de presente para vocês aqui na biblioteca. Vamos lá. Vamos começar a falar de execução penal. Eu queria, primeira coisa, abordar alguns assuntos introdutórios para a gente entrar nos temas propriamente ditos. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a importância do estudo da execução penal. Vocês sabem, tanto quanto eu, que infelizmente na graduação a gente praticamente não tem a disciplina de execução penal. Algumas faculdades, quando tem, é como uma disciplina facultativa. E as pessoas saem da faculdade sem saber execução penal. Aí, quando a gente se forma, a gente vai prestar o concurso. A gente vai prestar o concurso para a Defensoria Pública. O que a gente encontra? Livros de execução penal escritos por quem? Promotores e juízes. Que a gente sabe que não trazem a visão da defesa. Não sei, eu chutaria aí que 90% dos livros que a gente tem no mercado hoje é escrito ou por promotor ou por juiz. E cada vez mais a gente tem percebido que nos concursos públicos de defensoria pública, no concurso em geral, mas como a gente está falando de defensoria pública, no concurso de defensoria pública tem sido cobrado muito execução penal. Embora nesse último concurso daqui de São Paulo, não sei porquê, mas o examinador não cobrou essa disciplina, mas tradicionalmente é sempre cobrada. Porque aqui em São Paulo a execução penal está dentro da disciplina de processo penal, ou de repente cobrado junto com o penal, mas não teve. De todo modo, em Minas Gerais, no último concurso, foram 10 questões sobre execução penal. De 100 questões, 10 serem só sobre execução penal, é um peso muito alto, 10% da prova. E aí, o porquê que é importante a gente saber execução penal? Porque, olha, se 10% da prova foi isso, a gente tem a obrigação de acertar, tentar acertar tudo. Por que a gente tem a obrigação de tentar acertar tudo? Porque ela tem o mesmo peso que um direito civil, que um processo civil que tem muito mais disciplinas. A lei de execução penal, claro, a execução penal, é claro que ela não se resume à ALEP, mas assim, basicamente a ALEP e alguns tratados internacionais, como regras de Mandela ou regras mínimas para o tratamento de prisioneiro, mas aí a gente olha isso no edital e vê o que de fato o examinador está cobrando. Mas o fato é que não se compara a quantidade de matéria, a quantidade de disciplina para ser estudada de execução penal com outros ramos do direito que de repente tem o mesmo peso. Então a gente tem que estudar com inteligência. Fala, eu vou dar mais gás naquilo que tem menos conteúdo e um peso maior. E na verdade o peso acaba sendo bem maior, né? Enfim, então é muito importante a gente
ter essa noção e a gente ter essa consciência de que o estudo da execução penal ele é importante na prova de defensoria pública, porque principalmente aqui no estado de São Paulo, que a população carcerária é gritante, os estabelecimentos prisionais estão todos superlotados e a defensoria pública convive com esse problema, e é um problema que a gente tenta enfrentar todos os dias e a luta é difícil. Então isso vai ser cobrado sim nas provas de defensoria pública. Como que a gente vai estudar execução penal? Claro, o ideal seria a gente pegar aqueles tratados, aqueles livros imensos, mas a gente sabe que no mundo real, para quem está se preparando para concurso, a gente tem que otimizar tempo com as outras disciplinas também, porque não vai parar de estudar o civil, porque não vai parar de estudar o processo civil, processo penal, constitucional, administrativo, enfim, a gente tem muita coisa, pelo menos umas 13 disciplinas para estudar. Então o que eu recomendo? Eu recomendo vocês estudarem a lei de execução penal seca, pegarem alguma doutrina, mas uma doutrina mais objetiva, não um tratado de execução penal. É claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu escrevi um livro de execução penal, procurei esse objetivo, mas tem um livro, por exemplo, Execução Penal, Teoria e Crítica, professor Rodrigo Roig, do Rio de Janeiro, um defensor público. Mas assim, aqui é um livro mais denso, então, para quem quer se aprofundar, eu acho que vale muito a pena, mas é um livro um pouco mais denso, de repente, mais para vocês se aprofundarem em alguns assuntos. E não adianta, gente, tem que ler informativo do STJ e do STF. Jurisprudência é o que cai. Cai a lei seca e jurisprudência. E questões práticas, é o que a gente tem visto nas provas. Podem pegar as provas anteriores, que é isso que os examinadores estão pedindo, pelo menos por enquanto. Não estão sendo cobrados conhecimentos teóricos profundos nessa disciplina, pelo menos por enquanto é o que a gente tem visto. Os examinadores têm elaborado questões mais práticas e ele tira essas questões de jurisprudências, de caso recente. Então a gente tem que ler informativo do STJ e STF. Quando eu falo ler informativo, também tem que ler súmulas do STF e do STJ, súmula vinculante do STF, recursos repetitivos do STJ e repercussão geral do STF. Tem que ler isso. De execução penal é isso que tem caído. Vamos falar, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e descontraído, ninguém tem obrigação aqui também de ficar medo de errar, não precisa ter medo de errar. Mas na opinião de vocês, quais são os objetivos de um processo de execução penal? Eu não estou falando finalidade da pena, não. Que, aliás, isso tem discussão, tem gente que fala que não tem finalidade alguma, como o Zaffaroni, cada um fala que tem finalidade retributiva, preventiva, prevenção geral, especial. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando os objetivos de um processo, não da pena. Alguém se arrisca a falar 2 objetivos? Como? Ou acompanhar o réu na execução da requerimento. Faz parte do devido processo. Tem alguém com a LEP aí? Tem alguém com a LEP aí? Não, tá aqui, vamos lá. Artigo... na minha opinião, eu entendo que são 2 os objetivos básicos de um processo de execução penal. Artigo 1º da LEP. São 2. Efetivar as disposições da sentença e propiciar a harmônica integração do sentenciado à sociedade. Guardem esses 2 objetivos. Por que eles são importantes? Porque esses 2 objetivos vão orientar todo o processo de execução penal. Tudo o que fugir disso, da efetivação das disposições contidas na sentença e propiciar a harmônica integração do sentenciado à sociedade, vai ser ilegal, vai estar ferindo a lei de execução penal e ferindo o processo de execução penal. Quando a gente fala efetivar as disposições da sentença, o que isso lembra para vocês? Qual o outro princípio que lembra isso? Legalidade. Então, quando a gente fala que o objetivo do processo de execução é efetivar as disposições da sentença, significa que o título executivo penal é o limite que pode ser cobrado do Estado, que o Estado pode impor contra o sentenciado. Então, o processo de execução nada mais é do que uma proteção para o sentenciado. Vocês têm que guardar isso. Você fala, pô, mas peraí, mas
como que você protege alguém colocando uma pena nessa pessoa? Se você olhar por esse lado, tudo bem. Mas agora, se a gente olhar para o lado que é o limite da imposição estatal, ou seja, é uma proteção do cidadão contra o Estado, aí você vai ver que não é bem por aí. Outro objetivo é proporcionar a harmônica integração do sentenciado à sociedade. Isso significa o quê? É isso que faz com que o processo de execução penal seja dinâmico. É daí que vem o sistema progressivo de cumprimento da pena, em que o apenado ele começa de um regime mais gravoso e ele vai progredindo, se ele tiver mérito, para um menos gravoso. Ao mesmo tempo, ele vai ser regredido se ele tiver demérito. Então, é um processo dinâmico, que ele progride ou regride, a depender do seu comportamento durante o cumprimento da pena. Então, guarde esses dois objetivos, que eles serão importantes até para a gente entender todos os outros institutos despenalizadores que a gente vai ver nessa aula. Mais uma questão introdutória. Qual que é a natureza jurídica de um processo de execução penal? Não tem consenso na doutrina. Existem 3 correntes. A primeira corrente fala que é um processo de execução penal, ele é um processo administrativo, que a execução penal tem natureza administrativa. Segunda corrente fala que tem natureza jurisdicional. A terceira corrente, que é a que prevalece, a majoritária, diz que o processo de execução ele tem natureza tanto administrativa quanto jurisdicional. O que isso significa? Que, em alguns momentos, algumas atividades praticadas no bojo de um processo, mas de um processo de execução, da execução penal propriamente dita, desculpa, não do processo, mas da execução penal propriamente dita, vai ter natureza administrativa. Um exemplo. O apenado tem um problema de saúde. Ele está na unidade prisional, ele tem um problema de saúde, uma doença grave, e ele não está conseguindo receber um tratamento para essa doença dentro da unidade prisional. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um pedido para o diretor da unidade prisional para que ele seja atendido na rede pública de saúde ou particular, se ele tiver condições de custear. É o diretor que autoriza, é uma permissão de saída concedida pelo diretor. Então ela tem natureza administrativa. Ah, Rafael, mas e se o diretor indeferir ilegalmente esse direito? Daí a gente pode pedir para o juiz. Aí vai se tornar jurisdicional. Aí vai ser jurisdicional. De outro lado, quando o apenado, o sentenciado, ele faz um pedido de progressão de regime, isso tem natureza jurisdicional. Então, sempre que tivermos discutindo restrições a direito do sentenciado, mais ou menos nesse sentido que vocês vão ter que raciocinar. Restrição, discutir no direito propriamente dito do sentenciado, é natureza jurisdicional. Agora, questões administrativas, como por exemplo, quando o juiz está inspecionando uma unidade prisional, até aí é administrativo. Agora, se ele for interditar o estabelecimento, num processo de interdição jurisdicional, em que haja contraditório, inclusive da Fazenda Pública, aí passa a ser jurisdicional. É a corrente que tem prevalecido, natureza jurídica mista, porque o processo de execução é um processo complexo. Então, tanto natureza administrativa quanto jurisdicional. Mas lembre-se, sempre que estivermos discutindo restrições a direitos de sentenciado ou reconhecimentos de direitos de sentenciado, a gente vai defender que ele é jurisdicional. E aonde que fala que o processo de execução é jurisdicional? Primeiro, a Constituição fala, do devido processo legal. E onde que você vai discutir esse devido processo legal? Num processo jurisdicional. Segundo, a própria lei de execução penal remete à aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal. Ora, se o Código de Processo Penal não for jurisdicional, nada mais é então, né? Então, guardem isso, essa natureza jurídica mista. Vamos começar aos poucos a falar de um processo de execução penal. Lembre-se, ao final de um processo de conhecimento, o juiz criminal ele pode adotar 3 possíveis sentenças de mérito, não é isso? Ele pode absolver o réu, ele pode condenar o réu e aplicar uma pena, ou ele pode absolver o réu e aplicar uma medida de segurança. Essa última é chamada de sentença absolutória imprópria.
Por que ela é uma sentença absolutória imprópria? Porque ela absolve o réu, que não tem potencial consciência de ilicitude, por exemplo, ele vai absolver o réu, mas ele vai aplicar uma medida de segurança. Medida de segurança, ela é espécie do gênero sanção penal. Ou seja, a pena e medida de segurança são espécies do gênero sanção penal. E como aplica uma sanção penal ao réu, que tem caráter aflitivo, por isso que se chama de absolutória, porém imprópria. Dessas 3 sentenças, 2 apenas vão nos interessar, que é a condenatória e a absolutória imprópria, porque na absolutória esvaziou o direito de punir do Estado, o Estado não tem mais o que punir, né? Absolveu. E são essas 2 sentenças que a gente precisa se preocupar. O juiz prolatou a sentença condenatória, por exemplo. Podem surgir 2 espécies de execução penal. E nessas últimas semanas foi o que a gente mais ouviu no noticiário, não é isso? Mas a gente leu nos jornais. Nós temos a chamada execução definitiva e execução provisória da pena. Execução definitiva é a regra no nosso ordenamento jurídico, porque todo mundo é presumidamente inocente até que se prove o contrário, né? Até que tenha uma sentença penal com trânsito em julgado, todo mundo é inocente. Então a regra é que a execução seja definitiva, conforme o artigo 5º, inciso 57 e o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garantem, né, a presunção de inocência. Mas a gente sabe que nem sempre é possível esperar o trânsito julgado para que a pessoa seja presa, não é isso? Muitas vezes a pessoa é condenada em primeira instância e é decretada a prisão preventiva dessa pessoa. A pessoa é presa em flagrante, responde a um processo criminal preso, e ao final o juiz condena e o juiz entende que estão presentes ainda os requisitos de uma prisão preventiva e nega o direito dessa pessoa a apelar em liberdade. Ou seja, ela vai apelar presa. E aí, o que se percebeu? Porque no início até então falava assim, olha, só há execução penal definitiva, essa sempre foi a regra. Só que percebeu-se que a execução penal definitiva era mais prejudicial ao réu em determinadas circunstâncias do que se ela fosse provisória. O que eu estou querendo dizer? Imagina a situação. O cara, como eu disse, ele foi condenado e recorreu preso. Vocês acham que é justo essa pessoa, que já tem uma pena provisória, já cumpriu 1/6 da pena, tem bom comportamento carcerário, ela não possa progredir porque a execução dela não é definitiva? Não pode, né? Então, a jurisprudência passou a reconhecer a possibilidade de execução provisória da pena. Então, esse instituto, por incrível que pareça, ele foi criado para beneficiar o réu, o sentenciado. Porque fere a isonomia, fere a proporcionalidade, fere a isonomia, na verdade, você manter na mesma unidade prisional 2 sentenciados, um só porque ele tem a sentença definitiva pode progredir e outro não, você vai dar tratamento distinto a sentenciados que estão na mesma realidade. E outra, pode ser que essa pena dele até venha a ser reduzida em segunda instância, com maior razão então para você deferir o direito dele progredir. Aí, o Ministério Público comumente argumentava o seguinte, mas tudo bem, pode ter execução provisória da pena, desde que não exista um recurso da acusação para majorar essa pena. Bom, não faz o menor sentido. Você vai indeferir um direito da pessoa progredir de regime com base numa possível, futura e incerta majoração da pena? Não faz sentido. Mas e se a pena dele for majorada? Ele deferiu progressão? Volta para o fechado. Regride se, somando todo o tempo de cumprimento da pena, ele não preencheu o requisito objetivo, que é 1/6 da pena. Então, o STF pacificou, editando a súmula 716, que diz que admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. É essa a origem da execução provisória da pena, que é esse reconhecimento lá na súmula de 716 do STF. Estava tudo tranquilo, não tinha mais discussão sobre isso, quando no HC 126292 o STF muda
o panorama da situação. O STF passa a entender, olha, a partir de agora, quem for condenado em segunda instância vai ter que iniciar obrigatoriamente o cumprimento da pena. Isso é execução provisória da pena? Por que não? Alguém se arrisca a falar se isso é ou não execução provisória da pena, aquela decisão do STF de que a condenação em segunda instância exige o início do cumprimento da pena? Lembra que eu falei para vocês a situação concreta? A pessoa é condenada, a pessoa recorre e, por estarem preenchidos os requisitos da preventiva, ela permanece presa. Então, são esses os 3 requisitos ou pressupostos de uma execução provisória da pena. Tudo que fugir disso é execução antecipada da pena. O que o STF estava fazendo era o seguinte, ele estava simplesmente antecipando a execução de uma pena, ou seja, exigindo que a pessoa iniciasse o cumprimento da pena independentemente de estarem presentes os requisitos de uma prisão preventiva, ou seja, sem necessidade ou adequação da segregação cautelar do apenado até então. A pessoa respondeu todo o processo de liberdade, primeira e segunda instância, não ofereceu qualquer risco ao processo, não tem menor cautelariedade e ainda assim ela tem que começar o cumprimento da pena. Semana passada vocês viram que o STF mudou o entendimento e agora voltou a ser aquele entendimento que eu disse no começo. É isso. Vamos lá. Eu já disse que fiz a distinção entre execução provisória e execução definitiva da pena, mas vamos falar da execução propriamente dita. E vamos começar um processo de execução. Iniciando a execução, o sentenciado ele vai passar por uma classificação segundo seus antecedentes e personalidade. Isso está previsto lá no artigo 5º da LEP. Essa classificação, ela tem uma finalidade, né? Atender à individualização da pena. O sentenciado ele vai ser classificado de acordo com seus antecedentes e personalidade, tanto que a própria lei de execução penal prevê a separação dos sentenciados de acordo com a natureza da condenação, de acordo com a natureza do crime da condenação, natureza se é reincidente ou não, separar aqueles que foram condenados pela prática de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, condenados por crime hediondo, prevê essa separação. E para isso é realizado o chamado exame criminológico classificatório. Atenção! Esse exame criminológico classificatório é um exame inicial com o intuito de fazer a individualização da pena, para fazer uma espécie de proposta de como será executada a pena do sentenciado. Pelo menos isso na teoria é como deveria ser. Na prática a gente sabe que não existe nada disso, mas a teoria é essa. Ele não se confunde com aquele exame criminológico que vocês já ouviram falar, que é feito para progressão de regime ou livramento condicional. Não se confundem, são exames distintos. Depois a gente fala sobre esse outro exame criminológico. Mas então não confundam, esse é um exame criminológico classificatório com o objetivo de garantir a individualização da pena. E o sentenciado ele vai passar por uma identificação do perfil genético. São 2 as hipóteses que será exigida a identificação do perfil genético do sentenciado. Quando se tratar de crime doloso praticado com violência de natureza grave contra a pessoa. Eu achei meio estranha essa redação, né? Porque a gente sempre ouviu falar em crime cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aqui o legislador falou em violência de natureza grave contra a pessoa. O que é isso? Não sei. Para mim, todo crime é grave, né? Porque se não fosse grave não seria crime, seria um ilícito administrativo, um ilícito civil. Mas, enfim, essa é uma das hipóteses. Ou seja, crime doloso praticado com violência de natureza grave contra a pessoa. E a segunda hipótese da identificação do perfil genético é quando se tratar de crime hediondo. E agora eu pergunto para vocês, que provavelmente o examinador de vocês vai perguntar, é constitucional essa identificação do perfil genético? Está na lei de execução penal, ainda não teve um controle de constitucionalidade sobre esse dispositivo, ele está vigente. Mas e aí, é constitucional?
Olha, na prova de defensoria pública, é o meu modo de interpretar, eu entendo o seguinte: a gente tem que fazer uma filtragem constitucional desse dispositivo. O preso pode sim ser submetido à identificação do perfil genético, desde que ele disponha do seu material genético, desde que ele concorde em ser submetido à identificação do perfil genético. Se ele não concordar, não é constitucional, e se for colhido, qualquer prova produzida a partir desse material vai ser ilícito. É isso que vocês têm que defender na prova de defensoria pública, é a minha visão, pelo menos. Claro que vocês vão procurar saber qual que é a posição do examinador de vocês. A cada banca, o examinador pode ter uma posição diferente. Mas eu entendo isso, que somente se ele dispor. Para e pensa o seguinte: vocês acham que o Estado é bonzinho? Vão coletar a identificação do perfil genético dele só para fazer um cadastro? Esse cadastro vai ser utilizado para, de repente, elucidar outros crimes que estão em sede de investigação, não tenho dúvida disso, e o preso está produzindo uma prova sem saber, ele está produzindo uma prova contra ele sem saber, quando ele menos esperar ter um processo criminal lá com um monte de prova contra ele. Entenderam? Então, ele está produzindo prova contra si sem saber, por isso é inconstitucional. E o que caracteriza o início de um processo de execução criminal? O processo ele só vai começar com a autuação da guia de recolhimento. É a famosa GR, Guia de Recolhimento. A guia de recolhimento ela marca o início de um processo de execução. Existem alguns requisitos, assim, ela basicamente, vocês vão ver, a LEP até elenca os requisitos dela, a resolução 113 de 2010 do CNJ é até mais ampla, coloca outros requisitos até não previstos na lei de execução penal, mas basicamente na guia de recolhimento ela forma o título executivo penal, que ela é acompanhada da sentença, da denúncia, trechos importantes do processo que seja importante estar encartado na execução penal, para que seja alcançada essa finalidade, uma das finalidades que é a inserção do sentenciado à sociedade, ou seja, a execução da pena. Tem a qualificação do sentenciado, tem o tipo penal no qual ele foi condenado, enfim, é um resumo ali do processo de conhecimento ali encartado na primeira página. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um processo de execução penal, que ele até assusta no começo, é um processo enorme, vocês vão ver que tem a execução 1, execução 2, isso é o físico, né? Porque o digital já são outros 500, mas o físico, execução 1, execução 2, execução 3, e vai um encartado no outro, mas ali a primeira página ali, o apenso principal ali é a execução, a primeira página é a guia de recolhimento, que são seguidas, daí depois vocês dão uma olhada aí, que eu acho que isso daí não cai no concurso, eu nunca vi cair no concurso, mas a título de curiosidade vocês olham lá, que são bastantes os requisitos que estão na resolução 113 do CNJ. E quem que deve expedir a guia de recolhimento? Quem que expede? É o juiz do processo de conhecimento. É o juiz que condena que expede. E para quem que ele expede? Ele vai expedir para o juiz competente da execução penal. E quem é o juiz competente da execução penal? Se o sentenciado estiver preso, é o juiz da execução competente por aquela unidade prisional. Entendeu? Então, ou seja, é o juiz da execução do lugar onde o sentenciado estiver cumprindo a pena. E essa competência, ela muda cada vez que o sentenciado for transferido de unidade prisional, se ele sair da competência desse juízo, for para outra unidade prisional de competência de outro juiz, o processo de execução penal acompanha o preso e não vigora aqui o princípio da perpetuatio jurisdictione que temos lá no Código de Processo Penal. Então, a execução, por isso que eu digo, é um processo dinâmico. Ele sempre sofre alterações. Agora, se o sentenciado estiver em meio aberto, por exemplo, estiver cumprindo uma pena restritiva de direitos, está em meio aberto. Nesse caso, continua o juízo do local da condenação, continua competente, e esse juízo expede uma precatória para o juízo do local onde o sentenciado está morando,
para que esse juízo da execução do local onde o sentenciado está morando fiscalize o cumprimento da execução penal. É assim que tem que ser. Na prática, às vezes a gente vê, o juiz falou assim, o sentenciado mudou de endereço, manda a execução junto. Mas a jurisprudência aí recente do STJ não fala isso não. Vai expedir a precatória e é o juiz de lá que vai fiscalizar. Mas o processo de execução continua ainda com o juiz que condenou. O juiz da execução da comarca da condenação. E o que a gente faz quando não há expedição da guia de recolhimento? Isso acontece muito. O apenado ele é preso, já está lá na unidade prisional e até agora não expediu a guia de recolhimento. Se não tem guia de recolhimento, o que acontece? Não tem processo de execução. Se não tem processo de execução, não tem progressão de regime, não tem remissão, não tem detração, não tem indulto, não tem comutação, não tem livramento, não tem nada, não tem processo. Como que você vai pedir um instituto despenalizador para o sentenciado se não existe processo de execução? O que a gente faz? Na prática, eu impetro um habeas corpus e aponto como autoridade coatora o juiz do processo de conhecimento se ele ainda não expediu a guia de recolhimento. Como que eu faço? Eu entro lá no site do TJ, imprimo todo o processo criminal para demonstrar que ainda não foi expedida a guia de recolhimento e impetro o HC. Agora, na prática também acontece do juiz do processo de conhecimento expedir a guia de recolhimento, mas manda para a execução, só que o cartório da execução não autua essa guia. E aí é a pior coisa, porque o sentenciado está no limbo. Porque daí já foi expedida, mas não autuada. Porque tem um volume imenso. Logo quando começou a migração para o processo digital, aconteceu muito disso. Porque assim, era um volume enorme de guias para serem autuadas e não tinha servidor suficiente e demorava 3, 4, 5 meses e o cara lá preso. O problema é que ele já ficou... Quando a pena é pequena, ele já ficou uma grande parte do processo preso preventivamente. Ele, às vezes, já cumpriu o lapso até para já estar no regime aberto e ainda não autuou a guia dele. Isso também acontece quando a pena dele é reduzida no TJ, na segunda instância, e aí ele fica no limbo, e aí fica aquele desespero. Aí eu impetro o HC, imputando como autoridade coatora o juiz da execução que não autuou, por excesso de prazo. Na prática, o TJ não tem conhecido não dos habeas corpus, mas quando o TJ cobra informações do juízo da execução, aí eles aceleram e autuam. Mas resolvemos o problema, entendeu? Resolvemos o problema, exatamente. Autuou a guia, formou o processo de execução. Qual que é o primeiro apenso que vai ser anexado à guia de recolhimento? É o chamado roteiro de penas. O que é o roteiro de penas? É um apenso no qual vão ser feitos, como o nome diz, o cálculo da pena do sentenciado. Eu não disse que o processo de execução ele é dinâmico e que foi adotado um sistema progressivo de cumprimento de pena, segundo o qual o sentenciado progride de regime se ele tiver mérito e regride de regime se ele tiver demérito. É para isso que serve o cálculo de pena. Então, como o processo é dinâmico, ele sofre inúmeras modificações, seja porque o sentenciado foi regredido, seja porque caíram novas condenações e aumentou a pena dele, então constantemente o roteiro de penas sofre modificações. Basicamente, é no roteiro de penas que está a vida do sentenciado, está a projeção dele para o futuro. Porque lembre-se, no processo de execução, nós temos que fazer um juízo de prognose. A gente não faz mais um juízo de diagnose. O que eu estou querendo dizer? No processo de conhecimento, a gente olha para o passado, não é isso? No processo de conhecimento, a gente olha, volta até a data do fato típico e vê tudo que o sentenciado fez ali. Até mesmo a conduta social dele antes do crime, o juiz analisa lá no artigo 59. Mas depois de condenado, os olhos são para frente, é um juízo de prognose, é daqui para frente. E quem vai espelhar esse juízo de prognose é o cálculo de penas, que ele sempre vai sofrer alterações conforme a pena do sentenciado sofrer alterações. É muito importante, todas as vezes que a gente for analisar um processo de execução, analisar o cálculo de penas, porque tem muito erro. Seja quanto à data da prisão, porque se errou a data da prisão, errou a data do início do cumprimento de pena. Se errou a data do início do cumprimento de pena, vai afetar efeito cascata, a data da progressão, a data do término do cumprimento de pena, enfim. É muito importante a gente ter essa consideração. Gente, eu sei que isso é problema do direito penal, mas a gente precisa ter essas noções.
Quais são as espécies de pena? Nós temos 3 espécies de pena. Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. São só essas 3. Pena de multa também é chamada de pena pecuniária. E agora, vocês que vão fazer prova de defensoria pública, não me falem pena corporal. A gente vê muita gente em processo falar em pena corporal, já vi até defensor falar. Mas pena corporal, na minha opinião, é açoitar uma pessoa. E você açoitar uma pessoa, a gente sabe que é uma pena desumana, cruel, que é terminantemente proibida pela Constituição. Então, não tem pena corporal. A pena é privativa de liberdade, então não confundam isso. Do mesmo jeito, também abri um parênteses aqui, a terminologia. Vocês me viram falar muito em sentenciado e apenado. Mas na prática vocês vão ver pessoas falarem reeducando. Não, gente, não usa reeducando, porque o preso está lá para cumprir pena, está lá para ser punido. A verdade é essa. Ele não está lá para ser educado, até mesmo porque no Estado Democrático de Direito ele tem o direito até de recusar ser educado. E se ele rejeitar ser educado, e a pena dele? E aí? Não, ele está lá para ser punido. A gente não está para etiquetar as pessoas, não está aqui para isso. Ele vai lá, ele praticou o crime e a legislação prevê pena, é isso. Eu prefiro chamar sentenciado, porque daí eu abranjo tanto a pena quanto a medida de segurança. Agora, se eu falar apenado, para mim é só pena, porque medida de segurança não é apenado, né? Então, eu uso essa terminologia, eu acho que abrange as duas. Lembra que eu falei, são as 3 espécies de pena, uma delas é a pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade pode ser de 3 espécies. Pena de reclusão, que é destinada aos crimes graves. Pena de detenção aos crimes menos graves e aos crimes culposos. E a prisão simples, que hoje ela é destinada às contravenções penais. Ah, Rafael, mas como que eu sei se é reclusão, se é detenção, se é prisão simples? Basta olhar o preceito secundário do tipo. É o legislador que vai definir. É o legislador que define o que é reclusão, detenção, prisão simples. É que normalmente não, a regra é a reclusão para crime grave. Detenção, crime menos grave ou culposo, e prisão simples, contravenção penal. E onde que está o preceito secundário do tipo? É a pena, né? O preceito primário é matar alguém. O preceito secundário é a pena combinada a quem mata alguém. Regimes prisionais. Nós temos 3 regimes prisionais. Lembre-se, não se esqueçam, nós temos 3 regimes prisionais. Por que eu estou falando isso? Porque na prática vocês vão ver que é importante saber que só existem 3. O que eu estou querendo dizer? Nós só temos o regime fechado, semiaberto e o regime aberto. Livramento condicional não é regime de cumprimento de pena. Guardem isso que vocês vão entender o porquê que eu estou te falando isso. Quais são os requisitos aí de um crime fechado? É que se trate de um crime punido com reclusão. Eu estou dizendo a condenação por início de cumprimento de pena, tá, gente? Que se trate de reclusão, que a pena seja superior a 8 anos e que se trate de sentenciado reincidente cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis. Ausente um desses requisitos, não pode iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. O que eu estou querendo dizer? Se a pena for abaixo de 8 anos, ou vai ser semiaberto ou vai ser aberto. Ah, mas e se a... Oi? Porque não acontece na prática. Sim. Você coloca um regime fechado para... Então, a possibilidade... Mas a própria lei fala que vai ser... Que ele pode ser, se a pena for abaixo de 8 anos, pode ser o fechado se tratar de reincidente. Mas qual que é a posição da defesa? Não basta ser só reincidente, ele tem que ser reincidente e ter as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Porque o STF já falou, a reincidência por si só não justifica a adoção do regime mais gravoso, que é aquele previsto na quantidade de pena em abstrato. Tem que ser fundamentado. E onde que vai fundamentar? Nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então são esses 4 requisitos. Por que eu disse que tem que ser reclusão?
Porque se for detenção, o regime inicial de cumprimento de pena só pode ser semiaberto ou aberto. Não pode começar a cumprir pena em regime fechado quem for condenado por pena de detenção. Ah, mas eu já vi um sentenciado condenado a pena de detenção em regime fechado. Quando que isso acontece? Quando ele é regredido. A jurisprudência tem aceito que o sentenciado vá para o fechado quando ele for regredido de regime. Eu estou dizendo para vocês entendimento jurisprudencial. É isso que tem prevalecido. Então, somente em caso de regressão. Vamos lá. Então, os requisitos do semiaberto. Aí pode ser tanto reclusão quanto detenção. A pena tem que ser superior a 4 e até 8 anos. Acima de 8 é fechado. Então, até 8 é semiaberto. E, de novo, não seja reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis. Por fim, o regime aberto. Novamente, reclusão ou detenção. A pena privativa de liberdade tem que ser de até 4 anos. E não se trate de reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis, né? Porque se for, aí pode eventualmente ser o semiaberto. Alguma dúvida, gente, até agora? Pode falar. Por que o juiz escolhe reclusão, detenção, uma pena de até 4 anos? Não é o juiz que vai escolher. Eu digo, o que eu quis dizer é o seguinte: aberto, a pena abstrata pode prever tanto aberto quanto fechado. Ele pode começar no aberto. Semiaberto pode ser, reclusão ou detenção. Agora, no fechado, só pode começar no fechado se for reclusão. Se for detenção, o juiz não pode determinar que ele inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Entendeu? Entendeu? Pode falar, pode, não tem problema. O que você não entendeu? Não, pode falar, a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para aprender junto. A diferença numa pena de 4 anos, por que o juiz colocaria reclusão na sentença? Não é o juiz que escolhe a reclusão. O juiz está vinculado àquilo que está na lei. A lei já fala quando é reclusão, quando é detenção. O juiz não escolhe. O que o juiz escolhe é o regime prisional. Mas ele só pode escolher o regime prisional fechado se for reclusão. Detenção, ele só pode escolher semiaberto ou aberto. Mas quando eu digo ele pode escolher, é mediante o preenchimento da quantidade de pena, que eu disse a regra para o semiaberto, a regra para o aberto, e a reincidência e as circunstâncias judiciais do sentenciado. Entendeu ou não? Se não entendeu, pode falar, eu repito quantas vezes for necessário. Entendi, a reclusão e detenção já vem previsto na lei, por isso. Isso. Assim, o juiz, na dosimetria de pena, o juiz vai definir qual que é a quantidade de pena. Primeira coisa que o juiz faz lá. Na dosimetria da pena, o juiz vai encontrar, após o critério trifásico de aplicação de pena, ele vai definir a quantidade de pena que ele vai aplicar ao sentenciado, correto? Ele definiu a quantidade de pena, agora ele vai ter que definir qual que é o regime que ele vai iniciar o cumprimento dessa pena. Mas ele só vai poder fixar o fechado se for reclusão. Se for detenção, ou é semiaberto ou é aberto. E quando que eu sei que é semiaberto ou aberto? Vai ser semiaberto se a pena for superior a 4 até 8. Se ela for abaixo de 4, é aberto. Entendeu? Qualquer dúvida pode falar. E se a sentença for omissa quanto ao regime prisional? O juiz comeu bola, o promotor não viu, o defensor não viu, e transitou julgado, e autuou a guia de recolhimento, e aí? Mas daí já transitou em julgado. O que a jurisprudência tem entendido o seguinte: em caso de omissão, vai ser o regime compatível com a quantidade de pena, entendeu? E com as circunstâncias lá judiciais do sentenciado. Na verdade, é o juiz de execução vai fixar, vai suprir isso que o juiz do conhecimento se omitiu. Mas pergunta: uma das condições do regime aberto, aí é uma questão prática que isso cai muito em concurso. Uma das condições de um regime aberto
É que diz que o regime aberto diz que o juiz pode fixar condições especiais ao regime aberto, além daquelas condições que já estão previstas em lei. Na execução, o juiz fala assim, vou fixar uma condição especial para esse sentenciado. Mas a lei não fala o que é condição especial. A lei só fala condição especial. Mas o que é condição especial? Aí, muitos juízes, muitos promotores passaram a entender, a fixar como condição especial de um regime aberto para o sentenciado prestar serviço à comunidade. O sentenciado pagar prestação pecuniária. E aí, é possível fixar uma prestação de serviço à comunidade como condição de uma pena privativa de liberdade de regime aberto? Não. Por que não? Exatamente, bis in idem. O que acontece? Vocês vão ver lá na frente, a gente vai até comentar que a prestação de serviço à comunidade é uma espécie de pena alternativa, não é isso? De uma pena restritiva de direitos. A pena restritiva de direitos, ela é autônoma e substitui uma pena privativa de liberdade, não é isso? Ora, se ela é autônoma e se ela substitui, como que ela vai se fixar, se ela vai substituir e ao mesmo tempo ser imposta? Não dá. Isso caracteriza o quê? Excesso de execução. Lembra que eu falei que dos objetivos do processo de execução penal, efetivar as disposições da sentença, não pode o juiz da execução fixar essa condição especial. E se o juiz também do conhecimento fixar, é nulo. Tem súmula do STJ, guarde súmula 493, que é entendimento pacífico. Tô falando isso para vocês porque aí eu estou tentando pincelar questões pontuais aí que costumam cair muito em concurso. Então guardem isso. Professor, Oi. nenhuma das hipóteses, nem o aberto, semiaberto ou fechado, foi aventada a questão da prisão simples. A prisão simples ela pode Prisão simples é o que eu falei. Hoje no nosso ordenamento jurídico ela só é prevista para contravenção penal. Só a contravenção penal que prevê prisão simples. Entendeu? Certo. Nela não vai haver progressão de regime. A prisão simples acabou. Vai cumprir, 15 dias de prisão simples. Cumpriu 15 dias, cumpriu. Ele ficar preso numa carceragem de delegacia de polícia, algo do tipo? Normalmente tem sido cumprida em cadeia pública. A lei de execução penal até comenta. Ela fala em cadeia pública vai ser cumprida a prisão simples. Não pode misturar junto com condenar, por exemplo, um cara condenado por uma contravenção penal junto com um traficante numa penitenciária. Ele não vai para a penitenciária. Entendeu? A prisão simples vai cumprir em cadeia pública. Assim como também prisão civil, a lei de execução penal prevê, né? E por óbvio, um preso civil, ou seja, preso devedor de alimentos, não vai ser misturado com preso criminal. Pergunta, o sentenciado é condenado a uma pena de reclusão em regime fechado. E ao mesmo tempo ele é condenado por uma outra pena de detenção em regime semiaberto. Como que deve ser feita essa execução? Ou seja, ele tem duas penas. Uma de reclusão em regime fechado e uma de detenção em regime semiaberto. Como que a gente executa isso na prática? Vai pedir unificação. E como que é essa unificação? Juntar as duas penas com a mais rigorosa. Mas você pode juntar detenção com reclusão? Não, vai fechar com a mais rigorosa. Será? Será que isso é mais benéfico para o sentenciado? Será que é isso que diz o artigo 69 do Código Penal? O que diz? Fala, você já respondeu. Tem que cumprir a mais grave primeiro. Primeiro cumpre a pena mais grave, depois a menos grave. Entenderam? Primeiro ele vai cumprir o regime fechado. Ele vai começar o cumprimento no regime fechado. Quando ele tiver lapso para progredir para o semiaberto, aí você pode executar as duas, porque as duas são semiabertas. Mas você não pode juntar as duas como se fossem uma coisa só, porque detenção é incompatível com reclusão. Primeiro executa as penas mais graves, depois as mais leves. É que na prática às vezes acontece assim. Eles fecham. Mas está errado. E cumprem tudo. Mas isso daí está ferindo o artigo 69 do Código Penal. Eu queria só comentar com vocês, só para abordar aqui, prisão domiciliar, porque eu acho que é importante nos dias atuais, fala-se muito sobre prisão domiciliar, para vocês guardarem esses requisitos, que isso pode ser cobrado em concurso. Quais são os requisitos de uma prisão domiciliar?
que o condenado seja, que o sentenciado seja condenado ao regime aberto, que ele esteja no regime aberto. O texto literal da Lei de Execução Penal fala que é os condenados em regime aberto. Ele que seja maior de 70 anos pode pedir a prisão domiciliar. Ou condenado em regime aberto, acometido de doença grave. Ou condenado em regime aberto, condenada em regime aberto, né, com filho menor. Eu lembro que faz pouco tempo que mudou que agora pode o pai também, quando ele for o único responsável Então, pelas crianças. Sim, Menor de 12 anos. sim, vamos lá. É isso que eu quero falar com vocês também, para vocês tomarem só o cuidado de não confundir a prisão domiciliar penal, e isso muita gente vai se equivocar no concurso. A prisão penal com a prisão domiciliar processual. A prisão domiciliar processual está prevista lá no Código de Processo Penal. Tem os outros requisitos. Mas antes disso, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. A lei fala que somente regime aberto vai poder gozar ou se beneficiar da prisão domiciliar se for, por exemplo, maior de 70 anos. Ou acometido de doença grave ou condenado com filho menor. Mas a jurisprudência, quando se trata da condenada com filho menor ou o acometimento de doença grave, a jurisprudência do STJ, do STF é bem forte no sentido de que cabe sim, ainda que não seja regime aberto. Ainda que seja regime fechado ou regime semiaberto, cabe a prisão domiciliar. Eu só queria ler aqui, deixa eu achar aqui, a prisão domiciliar, só para vocês guardarem aqui e não se esquecerem. Prisão domiciliar de natureza processual. Olha aqui, ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Olha aqui, ó, o inciso primeiro. Enquanto a Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar de natureza penal para o maior de 70 anos, o Código de Processo Penal fala em maior de 80. Então os requisitos da prisão pena são menos rigorosos do que a prisão processual. Mas guarde. A segunda hipótese, extremamente debilitado por motivo de doença grave. A Lei de Execução Penal só fala em acometimento de doença grave. Extremamente debilitado, na minha opinião, é mais rigoroso, se a gente fizer uma interpretação literal. Outra coisa, que se trate de pessoa imprescindível aos cuidados especiais da pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Que se trate de gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Ou que se trate de homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompleto. Não, esse daqui são os requisitos da prisão domiciliar de natureza processual, que são diferentes desses. A Lei de Execução Penal fala só esses requisitos aqui. Mas o CPP, ele prevê a possibilidade do juiz, quando ele decreta a prisão preventiva, ele substituir por uma prisão domiciliar quando se tratar dessas hipóteses, maior de 80, extremamente debilitado por motivo 318. Guarde, depois vocês leem com calma. Para vocês compararem os requisitos da prisão domiciliar da Lei de Execução Penal com os requisitos da prisão domiciliar do Código de Processo Penal, que são coisas completamente distintas. Qual que é o artigo? Não, da LEP, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, no intervalo eu vejo o artigo e eu te falo, tá bom? Eu falo aqui pra vocês. Vamos lá, o preso, o sentenciado foi condenado, foi autuada a guia, já foi feito o cálculo da pena dele e, como eu disse,
foi adotado o sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, basicamente, vamos imaginar a pior das hipóteses, ele foi condenado ao regime fechado, ele passa para o semiaberto, do semiaberto ele passa para o regime aberto, e aí o ápice da execução é o livramento condicional, e nesses intervalos também ele pode ter reconhecido o direito à comutação, que na verdade é a redução da pena, ou modificação... 117? Obrigado, gente. Prisão domiciliar de natureza penal, é o artigo 117 da LEP. Obrigado. E pode ter direito à remissão, mas vamos lá. Progressão de regime. Nós temos que fazer distinção entre a progressão de regimes de crimes comuns, dos crimes hediondos, e agora também temos a progressão especial, né? Mas vamos primeiro, crime comum. Basicamente, 1/6 da pena é o requisito objetivo. Cumpriu 1/6 da pena e tem que ter bom comportamento carcerário atestado pelo diretor da unidade prisional. Então são 2 requisitos. Objetivo, 1/6 da pena. Subjetivo, bom comportamento carcerário. Preenchidos esses 2 requisitos, a pessoa vai passar do regime fechado para o regime semiaberto. Lembrando-se que a progressão de regime não é automática, ela precisa ser declarada pelo juiz. Ele vai, na verdade, com 1/6 da pena, ele adquire o direito de pedir a progressão, para o juiz analisar se ele tem mérito para progredir de regime. Crimes hediondos e equiparados. O requisito subjetivo é o mesmo, bom comportamento carcerário. O que muda é o objetivo, ele é mais rigoroso. Exige-se 2/5 de cumprimento da pena em se tratando de sentenciado primário e 3/5 de cumprimento da pena em se tratando de reincidentes. Lembre, isso cai muito em concurso e confunde. 2/5 primário, 3/5 reincidente. Reincidente tem que ser reincidente específico em crimes hediondos? O que eu quero dizer? Ele tem que ter sido condenado num crime hediondo e depois condenado em novo crime hediondo? A defesa sempre alegou que sim, né? Que tem que ser, claro, sempre foi posicionamento de defesa. Que a interpretação tem que ser restritiva, porque se trata de um tipo, de uma norma penal incriminadora, né? Que na verdade ela coloca o sentenciado numa situação desfavorável do ponto de vista material. Mas não é o que prevaleceu. A jurisprudência entende que reincidência é reincidência. Pode ser o primeiro hediondo, o segundo comum e vice-versa, que ele é reincidente. E quando é específico, sempre utilizam, né, para poder piorar a situação do réu. Sim. Vamos lá. E agora temos a progressão especial. Opa, peraí que eu coloquei essa lei, não é a... É a lei 13.769 de 2018. Que ela trouxe. Os requisitos dela são os seguintes. Cumprimento de 1/8 da pena. Estão vendo que a lei chama de progressão especial, tá? É a lei que fala isso. Basta que tenha cumprido 1/8 da pena. Olha como ela é bem mais benéfica do que a própria condenação por crime comum. Ah, só uma aspas. Quando se tratar de crime comum, voltando, independentemente de ser reincidente ou primário, é 1/6. A distinção só existe quando se trata de crime hediondo equiparado, tá, gente? Vamos lá. 1/8 da pena, que se trate de mulher gestante ou mãe, ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Que essa mulher não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e que essa mulher não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Faz sentido, né? Você dar uma progressão mais benéfica à pessoa que praticou o crime contra o próprio filho, sendo que o objetivo dessa norma é exatamente proteger os vínculos familiares. E que se trate de mulher primária e com bom comportamento carcerário. Então, bom comportamento carcerário, de novo, voltou aí. Só que a lei não fala que é atestado emitido pelo diretor da unidade prisional, mas na prática é o que vai acabar sendo exigido. E que não tenha integrado organização criminosa. Então, podem ver que essa progressão especial ela é mais benéfica, mas ao mesmo tempo ela coloca requisitos mais específicos, ela é mais exigente. Agora, aquilo que você falou, lembra que você falou em relação a se aplica ao homem? Eu não vi jurisprudência ainda, porque é muito nova essa lei, mas eu entendo que deveria também se estender ao homem nessa mesma situação.
Porque se o objetivo dessa progressão especial é proteger a família, ou seja, não é para proteger só o sentenciado, é para proteger o vínculo familiar, para essa pessoa progredir de regime e voltar ao lar dela para cuidar da criança ou pessoa com deficiência. Por que não se estende ao homem? Aí não justifica essa distinção de gênero. Exatamente. Na minha opinião, não justifica essa distinção de gênero. Então, na minha opinião, se o objetivo é proteger a criança, então seja homem ou seja mulher, tem que ser beneficiado. Mas eu não vi discussão ainda, não caiu comigo em nenhum caso concreto. Então, eu não posso dizer para vocês como isso vai ser pacificado. Eu estou passando o meu posicionamento, e é um posicionamento mais favorável à defesa, que numa prova de defensoria pública é o que a gente tende a adotar. Posso ir para frente? Alguma dúvida nos requisitos? Eu acho que é um tratamento, é uma distinção sem razoabilidade, na minha opinião. Agora eu pergunto para vocês, lembra que eu falei que o requisito subjetivo é o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor da unidade prisional? E como que a gente vai provar esse bom comportamento carcerário na prática? Na prática, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e eu já vi que vários estados também costumam ser assim, depender de alguma lei local, na prática é o seguinte, o diretor da unidade prisional ele emite 2 documentos. Um é chamado de BI, que significa Boletim Informativo. Esse Boletim Informativo, ele narra todo o histórico prisional do sentenciado desde o dia que ele entrou numa unidade prisional, desde o dia que ele entrou lá no CDP. Ele entrou no CDP, começa a ter todo o histórico dele, todas as movimentações carcerárias, se ele já teve progressão, se ele já teve regressão, se ele já foi preso e se já foi solto, enfim, toda a vida dele. É o boletim informativo. Inclusive, nesse boletim informativo vai constar se ele já tem outros processos criminais de conhecimento e andamento. Por que é importante saber isso? Porque às vezes ele já atingiu um sexto, tem bom comportamento, mas ele tem uma prisão preventiva decretada no outro processo de conhecimento. Daí como que você vai progredir essa pessoa de regime prisional? Isso acaba prejudicando a progressão dele. Os juízes costumam fiscalizar isso. Eu entendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Progride e o dia que cair essa prisão preventiva dele, transfere-se de unidade prisional. Mas os juízes não têm transferido. Até alguns defensores têm até evitado de pedir progressão, porque eles acham que seria uma inutilidade. Ele progride, mas ele não pode ir porque já tem um preventivo, vai prejudicar a progressão. O outro documento é o ACC, Atestado de Conduta Carcerária. Nele o diretor da unidade prisional vai dizer, tem bom comportamento ou tem mau comportamento. Então, são esses 2 documentos, o boletim informativo e o atestado de conduta carcerária, que são emitidos pela direção da unidade prisional, que vão dizer se o sentenciado preenche ou não o requisito subjetivo da progressão, que é o bom comportamento. Além do exame criminológico, às vezes. O exame criminológico é uma outra questão que a gente já fala daqui a pouco. Eu vou perguntar para vocês, caso indeferido um pedido de progressão, é possível utilizar o habeas corpus para questionar essa decisão? Isso é uma questão prática. Ofereceu agravo, né? Ofereceu propor o agravo primeiro. Então, a lei de execução penal fala que das decisões proferidas pelo juiz de execução cabe o recurso de agravo. Mas a gente sabe que o recurso de agravo, ele não tem, por expressa disposição legal, não tem efeito suspensivo. Se o juiz indeferiu, e aí? Até o tribunal julgar esse agravo, como vai fazer? Ele vai ficar preso? Ele já preencheu os requisitos. Você entende que o indeferimento foi injusto. O HC não tem a previsão legal expressa de concessão de liminar, mas a jurisprudência, isso é pacífico na jurisprudência, que cabe liminar em HC. Até mesmo por analogia ao rito do mandado de segurança. E aí, cabe ou não HC? Mas seria uma situação de supressão de instância? Por que supressão de instância? Eu já vi tribunal negando falando que tinha recurso próprio para isso. Exatamente. Não é caso de supressão de instância. É que, na verdade, a jurisprudência é bem sólida no sentido de que, primeiro a jurisprudência fala assim o seguinte, não cabe habeas corpus quando tem recurso expresso em lei. Mas é aquilo que eu falei, mas nesse caso justifica porque tem
um caráter emergencial, urgencial, não dá para guardar. E aí ele vai cumprir a pena toda no fechado até julgar esse agravo? O que eu entendo? Não, outra coisa. Exatamente. Outra coisa, até que agora está mais rápido no digital. Antigamente estava demorando uns 8, 9 meses, agora está demorando uns 3. Mas o que o tribunal fala? Fala assim, ó, não cabe habeas corpus, sabe por quê? Porque no habeas corpus você não pode ficar discutindo fato. E como na progressão você discute mérito, se ele tem bom ou mau comportamento carcerário, então o TJ fala assim, olha, a jurisprudência fala assim, ó, não cabe habeas corpus porque você quer discutir fato, se ele tem bom comportamento ou não. Mas o que eu entendo? Que cabe habeas corpus. Sabe por quê? Porque eu não disse que os requisitos da progressão de regime é 1/6 da pena e bom comportamento atestado pelo diretor da unidade prisional? Ora, se o diretor já atestou, tá ali, é objetivo, não é subjetivo esse requisito. Ele deixa de ser subjetivo. Ele era subjetivo até o diretor atestar. Ele atestou, está documentalmente provado. Então, eu, como posicionamento de defesa, entendo que você pode, quando estiver tudo provado, né? A prova é exclusivamente documental. Não vamos ficar discutindo mais fato, porque o fato já está provado, ele tem bom comportamento, isso não se discute mais. Entendeu? O que acontece algumas vezes, deixa eu só ver se dá pra gente, tá, daqui a pouco eu falo. Outra pergunta, como que é feito o cálculo do lapso cumprimento de pena, quando o sentenciado ele é condenado por um crime comum e um crime hediondo? Lembra que eu disse que o requisito temporal do crime comum é 1/6 e o crime hediondo, se for primário, é 2/5. Aí imagine a situação. Ele foi condenado num crime comum e num crime hediondo. Como que a gente faz esse cálculo? Oi? Então conta pra gente aí, fala aí qual que é. Isso, a gente vai falar. Lá no cálculo de pena, o cálculo tem que ser feito separado. Primeiro a gente calcula os 2/5 do crime hediondo e depois calcula 1/6 do crime comum. E aí a gente soma esses dois lapsos e produz e joga isso no calendário. Ó, quando ele cumprir tantos anos de pena, já deu o lapso. Primeiro no crime hediondo, né? Porque as penas mais graves são cumpridas antes das menos graves. Então primeiro ele cumpre os 2/5, depois que ele cumpre os 2/5, aí ele cumpre 1/6 do crime comum e aí ele teve o lapso. Então os cálculos têm que ser cindidos, entendeu? Não pode somar os dois, tem que cindir, porque as frações são distintas. E isso acontece muito, sabe quando? Quando o sentenciado ele é condenado tanto no artigo 33 quanto no artigo 35 da Lei de Drogas, porque o artigo 33, que parada hediondo, tem lá no artigo 5º, ele é tratado como crime hediondo e o prazo dele vai ser o de 2/5. Até a própria Lei dos Crimes Hediondos fala de 2/5 quando se tratar de tráfico de drogas. Agora, o artigo 35 não, ele é crime comum para efeito de progressão de regime. Então, vai ser 1/6. É possível a realização de exame criminológico para progressão de regime? É o que ele falou lá. A discussão é a seguinte, a lei de execução penal na redação originária previa a possibilidade do juiz determinar a realização de exame criminológico para progressão e também para o livramento condicional. Só que a lei de execução penal foi modificada e suprimiu essa exigência expressa. Passou-se a defender que, como a lei suprimiu, a intenção do legislador foi clara, a intenção da lei é clara. E não cabe ao intérprete colocar palavras onde não está escrito, quando é para prejudicar o sentenciado. Então, o requisito é meramente objetivo. Subjetivo só em relação ao bom comportamento carcerário. Mas esse é prova com o atestado do diretor prisional. Enfim, essa questão bateu no STF, bateu no STJ e tanto um quanto o outro entendem que pode sim o juiz determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamente o porquê ele está exigindo. O que o juiz não pode é determinar o exame criminológico automaticamente, sem qualquer fundamento. Quer progredir? Vai fazer exame. Não pode. Quer progredir? Vai fazer exame por causa disso, disso, disso. Exatamente. Juiz falar assim, o juiz fala assim, roubo é um crime grave. Não, isso não é fundamento. A gravidade do roubo já foi aquilatada pelo legislador no momento dele prever a pena mínima e máxima do crime.
Cumprimento de pena, como eu disse, a gente vai olhar daqui para frente, não vai olhar mais para trás. Entenderam? Então, o STJ na súmula 439 e o STF na súmula vinculante 26 já manifestaram entendimento de que pode, desde que seja fundamentado. Se não fundamentou, a decisão é nula e o juiz tem que analisar. Se ele não fundamentou, ele vai ter que analisar sem o exame criminológico, só com os bases nos requisitos. Pergunta: vocês sabem, vamos lá, vocês sabem que no Brasil o Código Penal prevê que o limite, se eu não me engano, artigo 75 do Código Penal, que o limite do tempo de prisão da pessoa não pode suplantar 30 anos, né? Ninguém pode ficar mais que 30 anos preso. Aí eu pergunto, uma pessoa que foi condenada a 60 anos de prisão, qual que é o prazo para progressão de regime dessa pessoa que foi condenada a 60 anos de prisão? Vai ser um sexto de 30 anos ou um sexto de 60 anos? O STF pacificou, isso já foi muito lá para o STF, para o STJ, o STF pacificou que, para efeito de progressão, vai ser a pena total do sentenciado. Se foi condenado a 60 anos, ele vai ter que cumprir 10 para progredir se for crime comum, que é um sexto. Entendeu? E não um sexto de 30, que seria 5. O argumento do Ministério Público, eles falam assim, que o argumento do Ministério Público e do STF, eles falam assim o seguinte, que isso fere isonomia. Um preso que foi condenado a 30 anos tem o mesmo prazo de progressão do que outro que foi condenado a 60. Não condena a 60, então. Eu sou muito da defesa, mas é que nesse caso... Bom, mas já pacificou, então na prova vocês vão falar o que está na súmula do STF. Outra pergunta. Lembra que eu falei da progressão especial, que ela é de 1/8 o requisito objetivo? Aí eu pergunto para vocês, ela se aplica aos crimes hediondos equiparados? A resposta está no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, em que ele prevê, ele remete à progressão especial, fazendo ressalva aos prazos da progressão. Então, se aplica sim a crime hediondo. A progressão especial. Pode ter certeza que o MP vai tentar levar isso para o STF. Pode ter certeza que vai tentar levar isso para o STF. Mas o texto de lei diz que cabe. Outra pergunta, e isso está sendo muito discutido. Posso, claro. Posso? Outra pergunta, e isso está sendo muito discutido na Defensoria Pública como um todo, e em São Paulo principalmente. Seguinte, o preso, ele é condenado, ele começa a cumprir a pena no regime fechado. Aí ele progride para o semiaberto e depois ele vai para o aberto. Não é isso? Ele vai cumprir um sexto, vai para o semiaberto, mais um sexto, vai para o aberto. Só que a realidade, a gente sabe que ele cumprir um sexto, ele não vai automaticamente para o semiaberto e a justiça não é célere como deveria ser. Às vezes ele fica muito mais que um sexto para ir para o semiaberto. E isso vai dar efeito lá na frente no prazo do aberto dele, né? E isso acontece por quê? Porque a gente sabe que primeiro tem a má vontade do sistema de justiça como um todo, e reconhecer de institutos despenalizadores em favor de sentenciado. Segundo, é culpa também da Defensoria Pública, culpa quando eu digo, porque a Defensoria Pública não é estruturada, não tem condições de acompanhar as execuções penais para saber quando sentenciado, e às vezes o defensor só tem contato quando o processo chega na mão dele, e infelizmente deveria existir um banco de dados, acho que até sob a responsabilidade do TJ, que acionasse algum cadastro. A Defensoria Pública deveria ter um cadastro automático falando, olha, os presos tal, daqui um mês vai atingir o lapso, para a gente poder montar o que a gente chama de montar o benefício. O que é montar o benefício? Pedir ofício para a unidade prisional para mandar o BI ou a ACC dele, para a gente poder ingressar logo para que a progressão seja reconhecida dentro do prazo. E aí eu te pergunto, quando que vai começar o prazo do aberto? É a data em que ele efetivamente foi progredido ou a data
em que ele adquiriu o direito para ir para o semiaberto que foi reconhecido lá na frente. Deveria ser a data que ele adquiriu o direito, mas não é assim que funciona na prática. Por incrível que pareça, o TJ julgou recente. O recentíssimo. Não, gente, olha aqui. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Depois de 2018. O TJ de São Paulo reconheceu isso em sede de IRDR, acabou de ser publicado. Essa semana foi publicado. E isso vincula os juízes de primeira instância a adotar. Então, a data base da progressão do regime aberto é a data em que o sentenciado adquiriu o direito de pleitear o semiaberto. E não a data em que ele efetivamente foi transferido ou foi declarado o direito. Porque a morosidade do Poder Judiciário, a morosidade do sistema de justiça não pode ser despejada nas costas do sentenciado, que ele nem causa deu. Não é culpa, é uma injustiça enorme, né? Você demora para reconhecer o direito do sentenciado e ainda fala assim, olha, como foi reconhecido tardiamente o seu direito, você vai demorar mais para ir para o aberto. Pô, é injusto demais. O STJ também é pacífico em relação a isso, é muito forte a jurisprudência nesse sentido. Então, lembre-se, é a data em que ele adquiriu o direito a pleitear a progressão de regime. Progressão de regime, a sentença que concede progressão de regime, ela é de natureza declaratória, ou seja, ela retroage à data em que ele preencheu os requisitos. Ela não é constitutiva. Como ela é declaratória, ela retroage. Lembra que eu disse, o preso pode progredir ou regredir. E quando que ele vai regredir? O artigo 118 da Lei de Execução Penal prevê as hipóteses de regressão de regime. Vamos lá. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Qual que é a crítica que a gente faz? Porque a lei fala em praticar fato definido como crime. Não, nem ser condenado. Né? Exatamente. E aí? Assim, na prática, isso já bateu no STJ. Fala assim, pô, peraí, mas o MP argumenta, ó, a lei fala em praticar. Ele praticou, não exige que ele tenha sido condenado. Só que isso fere a presunção de inocência, não é? Sim. Pô, você vai regredir a pessoa de regime com base num suposto crime praticado por ele, mas não foi ainda reconhecido ainda. Aí depois ele não foi reconhecido. Depois se ele for absolvido, e se ele for absolvido nesse novo crime? Muitas vezes acontece dele conseguir uma liberdade provisória nesse novo crime. Mas o STJ tem um entendimento bem firme no sentido de que não é necessário o trânsito julgado desse novo crime. Mas em prova de defensoria pública, vocês têm que falar que isso ofende a presunção de inocência. Outra hipótese, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Lembra por que lá no começo eu fiquei tanto batendo na tecla e explicando as regras do regime fechado, semiaberto e aberto? Aqui que ele vai espelhar na execução. Imagine a seguinte situação, o sentenciado está cumprindo uma pena em regime semiaberto de 6 anos. Já cumpriu 1 ano, ele está no semiaberto, ou seja, ele tem mais 5 anos pela frente. E aí sobrevém uma nova condenação de novo em semiaberto, mais 6 anos. Essas penas vão ser somadas. Isso vai refletir lá no cálculo de pena, como eu disse. Vamos somar as 2 penas. Só que somando as 2 dá 6 com 5. 6 com 5 dá 11. Lembra que eu falei que acima de 8 é regime fechado? Aqui está dizendo isso. Então ele vai ser regredido de regime. Ou seja, quando ele sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Daí ele vai ser regredido pelo critério de quantidade de pena, porque acima de 8 é regime fechado. Outra hipótese de regressão de regime é frustrar os fins da execução, quando em regime aberto, e não pagar a multa penal. Bom, se ele descumprir, basicamente é se ele descumprir as condições do regime aberto, né? Se ele frustrar os fins da pena em regime aberto. Agora a questão é não pagar a multa penal.
A multa, depois da reforma que o Código Penal, lá no artigo 51, sofreu, não pode mais ser convertida em pena privativa de liberdade. Se a pena não pode ser convertida em privativa de liberdade, ela também não pode implicar em regressão de regime, né? Esse é o nosso posicionamento. Embora o STF, no caso do mensalão, manifestou entendimento de que o não pagamento da multa pode obstaculizar a progressão de regime, quando o sentenciado tiver condições de pagar a multa penal e não saudá-la voluntariamente, né? Então tem se utilizado esse argumento. Uma exceção, porque trata-se mais de crime financeiro, né? Mas o problema é que tem muitos pobres que são condenados a pena de multa. E isso, gente, isso daí é muito claro, sabe qual é o crime? Lei de drogas. A pena pecuniária, a pena de multa é altíssima. E chega a 15, 17 mil fácil. Como que o cara vai pagar a multa? Sabe o que você está transformando? Exatamente. Se você exigir o pagamento da multa como condição à progressão, você na verdade vai inviabilizar o sistema progressivo de cumprimento de pena. Porque ele vai ficar a pena inteira em regime fechado. E isso é inconstitucional por ofensa à individualização da pena. A pena tem que ser individualizada. E o sistema progressivo também é uma garantia do sentenciado. E ainda vai um pouco além, professor, porque assim, tem muitas pessoas que já terminam de cumprir e não conseguem pagar a multa. Isso reflete lá na extinção da punibilidade. Não consegue arrumar isso, título de eleitor para trabalhar. Exatamente. Aí o cara volta. Você não dá meios para pessoas se... O artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, ele fala que nas hipóteses do inciso 1 do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. O inciso 1 é aquilo que eu falei. Ele é regredido quando ele praticar fato definido como crime doloso ou praticar uma falta grave. A Lei de Execução Penal fala que nessas hipóteses ele tem que ser ouvido. Previamente ouvido. Qual que é a briga que dá isso na prática? A lei só fala que ele tem que ser previamente ouvido, mas não fala por quem. Mas, gente, bom senso, né? Por quem que ele tem que ser ouvido? Pelo juiz, não é isso? Mas na prática, o que o juiz faz? Delega a autoridade administrativa para que o diretor da unidade prisional ouça o sentenciado para saber o porquê, para que ele justifique o porquê ele praticou a falta disciplinar ou o crime. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem até tese sobre isso, né, dizendo que essa oitiva tem que ser judicial. Mas por que ela tem que ser judicial? Primeiro, eu não disse que a execução penal tem natureza jurisdicional. Também tem administrativo, mas nesse caso é jurisdicional, não é? É um processo que tem que ter contraditório e ampla defesa. O que é o contraditório? É a possibilidade que o sentenciado tem de ser ouvido pessoalmente ou por meio do advogado e de convencer o julgador, não é isso? Ele tem que ter a oportunidade de convencer, de influenciar na decisão final do julgador. Mas como que ele vai influenciar a decisão final do julgador se ele nem foi ouvido pelo julgador, foi ouvido pela unidade prisional? É na audiência que o juiz colhe elementos sensitivos, sensoriais, colhe as reações do sentenciado para sentir se o sentenciado está ou não faltando com a verdade, não é isso? Então, o direito de audiência é um direito fundamental do sentenciado. Ele tem o direito de ser ouvido pela autoridade jurisdicional que vai julgá-lo. Então, tem que ser jurisdicional. Além disso, tem mais um argumento. Muitas vezes, essa falta disciplinar foi praticada dentro da unidade administrativa. Vamos supor que a defesa do sentenciado é que ele foi forjado. Vocês acham que o diretor vai ser imparcial ouvindo esse sentenciado? Ele vai reconhecer que a unidade prisional na qual ele é responsável praticou, de repente, uma tortura, praticou um crime, um abuso de autoridade? Não vai, gente. Ele não tem imparcialidade. Então é por isso que não pode. E às vezes o sentenciado sendo ouvido dentro da unidade prisional, ele tem medo, porque vai estar o agente que forjou a unidade prisional vai estar do lado dele. Então tem que ser judicial. Mas, na prática, o STJ tem cansado de dizer que essa oitiva não precisa ser judicial. Mas em prova de Defensoria Pública vocês vão defender que tem que ser.
Soma e unificação de penas. Não falei que as penas do sentenciado são somadas, mas a lei ela fala em soma e unificação, mas ela não distingue o que é soma ou unificação de penas. O sentenciado ele sofre 1, 2, 3, 4, 5 condenações, essas penas podem ser ou somadas ou unificadas. E isso reflete lá no cálculo. Mas qual que é a diferença entre soma e unificação? Porque a lei não fala nada. E no dia a dia vocês mais vão ver defensor, juiz e promotor, escrevente, todo mundo só falando unificação de penas. Por que eu estou batendo nessa tecla? É uma questiúncula meramente jurídica, meramente acadêmica? Não. Isso é importante, porque acabou de cair na prova da Defensoria Pública de Minas Gerais um caso prático e que exigia o conhecimento de você entender qual a diferença entre soma e unificação de penas, porque senão você não conseguia responder a questão. E muita gente errou a questão e não sabia o porquê que errou, porque não sabia a diferença entre soma e unificação. Basicamente, a unificação de pena é o reconhecimento em fase de execução do concurso formal ou crime continuado que não foram reconhecidos no processo de conhecimento porque, por alguma razão, foram julgados separadamente. Vamos entender? Imagine a seguinte situação. A pessoa praticou um furto hoje, praticou um outro furto amanhã, vai praticar vamos falar no passado, né? Praticou um furto ontem, praticou um outro furto uma semana atrás e praticou um outro furto 2 semanas atrás. Praticou 3 furtos. Esses crimes foram praticados como vocês podem ver, com intervalo de uma semana, ou seja, sob as mesmas circunstâncias de tempo, foram praticados na mesma região, utilizando o mesmo modus operandi e trata-se de crimes da mesma espécie. O que é isso? Artigo 71 do Código Penal, crime continuado. A regra é, esses crimes, sendo eles conexos ou continentes, deveriam ser unificados e julgados pelo mesmo juiz. Mas, às vezes, esses crimes foram praticados separadamente, embora com curto intervalo de tempo, na mesma região, foram processados separadamente. Caiu com juízes distintos. E cada juiz deu uma sentença. Mas, e aí? Tinha que ter sido unificado, não foi. Então, o juiz da execução vai unificar essas penas. Ele vai falar assim, então eu vou reconhecer o crime continuado agora em fase de execução. Porque a lei fala que compete ao juiz da execução reconhecer o crime continuado, que não foi reconhecido no processo de conhecimento. E aí o que ele vai proceder? A unificação de penas. Então, voltamos. A unificação de pena é o reconhecimento em fase de execução do crime continuado que não foi reconhecido no processo de conhecimento. O mesmo se diga do concurso formal. Mesma coisa. Tem mais uma hipótese que a lei fala quando é unificação de penas, que é o artigo 75, parágrafo 2º do Código Penal. Que o Código Penal fala que as penas vão ser unificadas para os fins da limitação dos 30 anos de cumprimento de pena. O que significa? Embora o prazo para ele progredir incida sobre a pena somada, exemplo, 60 anos, mas para efeito de tempo máximo de cumprimento de pena, as penas são unificadas em 30 anos. Então, são essas 3 hipóteses de unificação. O reconhecimento do concurso formal, o reconhecimento do crime continuado e a unificação para efeitos de 30 anos de tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. O resto é soma. O que é a soma? É o mesmo raciocínio do concurso material. É a soma aritmética das penas. Foi condenado uma pena de 5 anos, mais outra de 10, 15 anos. Soma as duas. Não há crime continuado nem concurso formal. Atenção! A soma e a unificação não interrompem a contagem de lapso para progressão. O que acontece na prática? Lembra que eu falei
que ele teve 3 crimes e aí, na hora que ele começou a cumprir a pena do primeiro crime, no meio do cumprimento cai uma outra condenação e depois cai outra condenação. Essas penas vão ser unificadas. Mas o fato de a segunda condenação ter sido posterior à primeira não interrompe o início do cumprimento da pena dele, gente. Pelo amor de Deus. Mas na prática tem gente que tenta fazer isso. Por isso que eu estou dizendo, não interrompe. Qual que é o raciocínio? Vai unificar as penas e o início do cumprimento de pena vai ser aquele lá atrás. O que interrompe o cumprimento de pena para efeito de progressão é falta grave, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Unificação e soma de penas não mudam. O início do cumprimento da pena é aquele mesmo. O preso, ao longo do cumprimento da pena, ele pode ter direito às chamadas autorizações de saída. A autorização de saída é gênero do qual são espécies, a permissão de saída e a saída temporária. Só uma coisa, gente, vocês estão vendo que eu estou pensando assim, pontos principais de cada instituto despenalizador. Claro que isso não é um curso de execução penal que eu possa esgotar todinho. Eu precisaria de uma semana de aula para falar tudo isso para vocês. Mas isso que eu estou falando para vocês são os principais pontos que mais têm caído em concurso. Então eu recomendo uma leitura complementar da lei de execução penal, da jurisprudência, enfim. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se ficar muito vago, as informações muito estanques, vocês podem me perguntar que eu tento esclarecer. Então vamos lá, temos 2 autorizações de saída. A permissão de saída e a saída temporária. Não se confundem, embora as pessoas se confundam muito na prática, principalmente em prova de concurso. Permissão de saída. Quais são as hipóteses? São 2 hipóteses de permissão de saída. Em caso de falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente e irmão. É o CCADI. Cônjuge, companheira, ascendente, descendente e irmão. Em caso de falecimento. Aconteceu lá com o ex-presidente Lula. Faleceu o irmão dele, não foi isso? O neto, desculpa. Mas acho que o irmão também faleceu. O irmão faleceu, o neto faleceu. O neto deixaram ele visitar. O irmão não deixaram visitar. Feriu o texto expresso. É direito do sentenciado ter a permissão de saída. Outra hipótese é para tratamento médico. Lembra que eu dei um exemplo lá no começo de que é uma decisão administrativa da direção da unidade prisional, enfim, uma autorização para tratamento médico, porque a unidade prisional não dispõe de um tratamento adequado para o preso. E quanto tempo que vai durar essa saída temporária? Essa permissão de saída. Vai durar pelo tempo necessário, é claro. Em caso de morte vai ser o velório. Mas agora, em caso de tratamento médico, vai ser pelo tempo necessário ao tratamento. Se o tratamento dele durar um mês, se ele tiver um mês hospitalizado, acontece muito do sentenciado sofreu algum acidente na unidade prisional e ele vai ser hospitalizado. Ele vai ficar lá o tempo até o médico dar alta médica para ele, correto? Isso, sim, vai ficar escoltado. Então, a duração pelo tempo necessário. E a quem compete conceder a permissão de saída? A autoridade administrativa. Se a autoridade não conceder, você pode fazer um pedido para o juiz da execução. Mas tem que primeiro pedir para a autoridade administrativa e somente se ela negar que você vai acessar a jurisdição. Não tem o porquê você acionar direto o juiz, sendo que isso compete à direção da unidade prisional. Porque eu vejo muito na prática, advogado chegar e já... No plantão judiciário acontece muito disso. Chega no plantão e pede. Eu já cheguei a conversar com os colegas e falei assim, chega, vai na unidade prisional, conversa com o diretor que libera. Pelo menos onde eu tô lá costuma liberar, entendeu? Fazendo prova de que do óbito, por exemplo, ele libera. Se ele não liberar, aí sim a gente vai pedir para o juiz. Agora, a permissão de saída não se confunde com a saída temporária. A saída temporária é a famosa saidinha temporária, né? Que a imprensa tanto critica, que toda vez todo mundo lembra da Suzane Richthofen. Toda vez, nunca vou esquecer dela, pelo amor de Deus. Como que a pessoa vai sair na saída temporária no dia dos pais se ela matou o pai? Dia das mães se matou a mãe?
Gente, as hipóteses de saída temporária são para visitar a família, frequência a estudo ou para atividades que concorram à integração social. O que é isso, atividades que concorram à integração social? Pode ser que tenha uma campanha aí que a unidade prisional, as unidades montem times aí de futebol dos presos que têm bom comportamento, vão dar uma regalia para os presos, vão fazer um campeonatinho. Aí pode ser que autorize, é uma atividade que concorra à integração social do sentenciado. Ele sai para disputar um campeonato de futebol, é possível. Então é visita à família, frequência a estudo e atividades que concorram à integração social do sentenciado. Por que assim, a imprensa costuma muito criticar, pô, mas a Suzane matou o pai e sai no Dia dos Pais. Mas, gente, é que o que acontece na prática, que a gente precisa, que a imprensa precisa entender, não é que ela sai no Dia dos Pais para enaltecer o pai. Ela sai no Dia dos Pais porque, o que acontece? Como temos muitos presos, as unidades prisionais têm muitos presos, então não é possível o juiz, o ideal seria que o juiz definisse individualmente para cada preso, cada um teria a sua data de saída, de acordo com as finalidades da pena, enfim. Mas não é possível, então é fixado um calendário único. E o calendário coincide com esse dia, então ela não sai por causa disso, ela sai porque ela está dentro do calendário. Já está dando tempo aqui, deixa eu só concluir só com esses requisitos. Qual que é a duração da saída temporária? São 5 saídas durante o ano, cada saída tem 7 dias e entre uma saída e outra tem que ter um intervalo de 45 dias. Esses são os requisitos legais. Depois eu até comento com vocês que a jurisprudência admite uma certa relativização, mas antes do intervalo eu só queria terminar aqui. Quais são os requisitos da saída temporária? Que o sentenciado tenha cumprido 1/6 da pena se ele for primário e 1/4 se ele for reincidente. E que ele tenha um comportamento adequado. Tá vendo que é completamente diferente da permissão de saída? Então, são institutos com finalidades totalmente distintas. A saída temporária tem um intuito mais de propiciar a harmônica integração do sentenciado à sociedade. É aquele objetivo lá da execução penal. Lembra que eu falei que tudo gira em torno daqueles 2 objetivos? A saída temporária é isso. Agora, a permissão de saída não. A permissão de saída é para tratamento de doença ou visitar o cônjuge que está com doença grave ou faleceu. E quem compete deferir a saída temporária? O juiz da execução. Essa é uma distinção que sempre cai em prova. Permissão de saída é a direção da unidade prisional. Saída temporária é o juiz da execução. Tá bom, gente? Vamos fazer uma pausa, depois eu faço alguns comentários.